Olá, pessoal. Estamos online, aguardando vocês. Decidimos entrar bem em cima da hora para aproveitarmos o máximo de tempo possível. O Ilan já entrou. Vamos entrando, pessoal. O pessoal vai entrando. Boa noite para todo mundo que está entrando. Opa, boa noite. O Ilan foi o primeiro a entrar e já está aqui querendo falar com a gente. Ah, que emoção, muito bom. Solicitando boa noite, Chayane, tutoria pedagógica, Aline. Obrigada por terem vindo. Convide seus colegas. Boa noite, Ilan. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. No início às vezes trava um pouquinho, né? Mas aí vai se ajustando. Pronto. Entrando, maravilha. Ilan, muito obrigada pela sua presença, né? Não, assim, é uma emoção muito grande tê-la aqui com a gente nessa conta do Código Vermelho, que é uma conta destinada à literatura infanto-juvenil, em especial ao autor Pedro Bandeira, que é seu amigo também, colega aí de editora, Grupo do Sete, né? E eu, assim, preparei aqui um pequeno roteiro para esse nosso bate-papo. Aliás, vamos firmar aqui o nosso propósito do bate-papo. Bate-papo com Ilan Bremer. Aqui o pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Ilan já está com a gente. O Severino entrou. O Severino falou que ia atrasar um pouquinho. Eu não estou conseguindo fixar o comentário hoje. Enfim, nós estamos com o autor Ilan Bremer, um dos maiores autores infantos juvenis do nosso país. E eu vou ler uma mini biografia aqui a respeito dele. O Ilan Bremer é um dos mais importantes autores infantos juvenis, como eu falei, do Brasil, ganhador de diversos prêmios e traduzido para vários países, como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Suécia, Coreia e China. Ele se formou em psicologia pela PUC de São Paulo e fez mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação na USP. Ele já publicou cerca de 80 livros, não é isso, Ilan? 80 livros mais ou menos. E é escritor exclusivo da Editora Moderna. Alguns de seus principais livros são O Alvo, 14 Pérolas da Índia, a série 14 Pérolas, tem outros livros, Telefone Sem Fio, os 3 foram premiados, Até as Princesas Soltam Pum, você mesmo define esse livro como a sua carreira, né? O antes do Pum e depois do Pum, né? Isso mesmo. De tanto que vendeu o livro. Mamãe é um Lobo e muitos outros. Ele também publicou no ano passado, junto com Luiz Felipe Pondé, um livro chamado Quem Tem Medo do Lobo Mau, que é um livro que faz uma crítica ao politicamente correto. É mais ou menos um bate-papo transcrito. Maravilha. Eu baixei esse livro. Não é pirata, tá, Ilan? Foram comprados pela Amazon. Tá bom. Tá aqui, ó, na Amazon, no tablet. Legal. Opa, o medo do lobo mal. E eu vi que você também disponibilizou 2 e-books, né? O livro da confusão no KDP, né? No Kindle Unlimited, na assinatura. E esse daqui, as narrativas preferidas de um contador de histórias. Na verdade, eu não tenho. Eu nem sabia disso. Eu tô sabendo agora que é bom. Não fazia ideia, aliás. Na verdade, a gente não tem esse controle, né? Isso é a editora, né? O autor não coloca livro em Amazon, nem em livraria. Quem coloca faz. Então, tô sabendo agora, até é bom você me contar, nem sabia disso. Não sabia Então, disso. assim, tá vendo? O Quem Tem Medo do Lobo Mal, esse daqui tá capa comum e e-book na Amazon, né?
Tá. Esses dois aqui já entrou como na assinatura do Kindle Unlimited, que a gente faz Ah, aquela tá. assinatura de R$19,90 e consegue baixar os Ah, livros. tá. Eu E tenho, aí eu tenho, eu tenho. Não, isso é no Kindle. Eu tenho a Amazon Prime. Tem a ver com isso ou não? Amazon Prime? não, a assinatura é diferente. Ah, é Mas é diferente. assim, é a mesma empresa, mas é diferente a assinatura. É aqui eu Esse é pago. do KDP Eu mesmo. tenho aquela, sabe, eu tenho aquela que eu pago R$ 9,90, aí você tem direito a livros, tem direito a frete grátis e aquele Amazon Video. Isso. Mas aí é diferente. Aqui é do Kindle Direct Publisher, né? O Ah, KDP. tá. Tá bom. Aí, assim, no caso, né? Nesse o autor ganha por páginas lidas. Ah, que Não sei se legal. você. Não, eu É não sabia muito nada interessante, disso. Você tá vendo que eu tá sou um vendo? autor da época de Gutenberg ainda. Eu sou da época do papel. Eu sou da época do. Aliás, eu amo papel. Você vê atrás aqui, ó, tá vendo? Assim, eu tenho uma biblioteca corrida para aquele lado, para cima. Então eu sou tudo papel, né? Então eu sou da época do É o papel ainda, sonho, né? é o sonho de qualquer leitor, né, Ilan? Mas nessa época de coronavírus, eu confesso que eu estou com medo de comprar livros em papel, no momento. Ah, não, mas eu falei, olha, pode falar, eu falei com um pediatra, eu fiz uma live com um pediatra, com um amigo meu, pediatra infectologista do Albert Einstein, e ele me falou assim, na live mesmo, ele falou para várias pessoas que o papel, se o vírus ficar no papel, é muito simples, porque quando chegar alguma coisa, um livro, alguma coisa, é só deixar o livro no sol por uns 20 minutos, meia hora, só isso. E o sol dá cabo no vírus. Aliás, vale para tudo isso. Então, se você tem chegar uma encomenda para você e você está com medo, assim, você pode passar um álcool em cima, tudo mais, mas está com medo do interior, põe no sol, deixa no sol, que o sol é a melhor forma de matar o vírus. Então, depois do álcool, claro. Mas então eu estou recebendo um monte de livro, eu estou fazendo isso e recebi livros do estante virtual, tudo. Aí eu deixo um pouquinho, assim, um arzinho para o vírus morrer. Isso aí, tá? Nessa época não tem jeito, né, Ilan? A gente tem que se Ana, tá cuidar. A gente mó fofoca aqui de livro, né? Adoro esse papo de livro, assim, fofoca de livro. Então, assim, Nila, eu praticamente eu não sou jornalista, né? Na verdade, eu sou fisioterapeuta. O que eu sou, na verdade, é fã de leitura, sabe? Gosto muito da literatura e tenho algumas contas, né, dedicadas à literatura. Ao Pedro Bandeira e à Editora Moderna, que é a minha editora favorita. A gente vive aí algumas vezes entre tapas e beijos, mas é a minha favorita. E eu gosto, e assim, indo nesse embalo, eu tenho favoritismo também pelo grupo do Sete, né? Que eu espero que a gente consiga falar um pouquinho depois. Tá. Mas depois. Aí eu passei nessa semana, principalmente essa semana, já comecei antes, mas essa semana lendo bastante, assistindo bastante, para que eu saiba mais a seu respeito, a respeito das suas obras e não passe muita vergonha. Espero que assim seja. Você assistiu algumas lives que eu fiz? Você viu algumas lives? Consegui. Assisti algumas lives, eu assisti algumas apresentações também, a sua ida ao Jô Soares. Eu li aqui Ah, esses 3 livros que eu baixei, vi algumas pontuações. Legal, legal. Então vamos lá. Ilan, primeiramente, né? Muito obrigada, né, novamente por estar aqui. Eu acho isso muito importante de você estar indo aonde o público está, né? E nesse momento o público está aqui online. Você tem feito não, muitas lives, isso é né? verdade. Assim, o Milton Nascimento, né? Tem aquela música que fala que o artista tem que ir onde o povo tá, né? O Milton canta Sim. isso. E o autor de livros infantis, ou o adulto, o autor de livros é um artista também, né? Então tem que estar onde o povo tá. Se o povo tá aqui é uma descoberta para mim, sabe? Assim, eu antes da quarentena, na verdade, eu usava o Instagram, ou mesmo o Facebook, é coisa de velho, né? Facebook, ou outras redes sociais, eu usava mais como um diário. Então, eu sempre viajei muito, muito. Você não tem noção, assim, conheço o Brasil todo, não paro quieto, assim. O autor, ele divide o seu tempo escrevendo e viajando. Então, eu sempre viajei muito. E quando eu viajava, eu usava o Instagram, fez para falar onde eu estava, só isso. Ó, eu tô aqui com as crianças no sertão do Piauí, não ia muito além disso. E agora com a quarentena foi realmente uma descoberta. Me senti meio assim, tipo, onde eu estava nos últimos 10 anos, né? Mais ou menos isso foi o sentimento que eu tive. Porque eu vi que é um canal também, mas só aconteceu isso por causa da quarentena, porque
eu queria continuar viajando nesse sentido de poder me encontrar com os leitores. E fiz lives, assim, tá tudo na minha bio depois lá no link aqui do Instagram, mas eu fiz lives, assim, de chorar de emoção, de falar com crianças de Garanhuns, que é lá de Pernambuco, falar de crianças do interior de Goiás, aqui do interior de São Paulo, lá do Amazonas, crianças aparecendo. Então, é o que eu sempre fiz, mas através dessa ferramenta poderosa aí que a gente está fazendo agora. Então, realmente, para mim, está sendo uma descoberta. Fiz lives interessantíssimas com a Denise Fraga, que é essa atriz super atriz que a gente tem, com psicanalistas, com jornalistas. Tem várias surpresas ainda para acontecerem. Tipo, semana que vem vai ser uma semana incrível, assim, com lives incríveis, com pessoas incríveis também. Então, você vai... Aliás, às vezes eu faço com pessoas que eu não me encontro faz muitos, muitos anos. De repente eu estou lá fiz uma live com uma amiga minha de faculdade, da PUC, que eu fiz PUC, e a gente não se via há muitos anos. Foi uma live linda chama Instituto Fazendo História, uma live muito emocionante. Então, estou adorando, tá bem legal, bem bacana. Uma descoberta. Acho que quando acabar a quarentena, quando acabar essa loucura, eu acho que eu não vou voltar ao que era antes. Acho que vai ser uma nova forma também de poder... Talvez eu continue fazendo as lives, provavelmente eu vou continuar, não com tanta intensidade, talvez, mas eu vou começar a usar melhor essa ferramenta que eu um pouco não conhecia, e como que eu viajava bastante, também ficava cansado, talvez, você pegar, né, eu já viajava, já ia para o fim do mundo, ainda ficar preocupado com essa coisa da internet, mas acho que eu vou conseguir equilibrar isso. Acho que vai ser legal. Eu, assim, né, saindo até um pouquinho, né, emendando isso que você falou, eu, como lido também com bastante pessoas, né, na área da saúde e tal, como eu atendo, assim, na área ocupacional, a preventiva, nesse momento eu não estou podendo atender. Mas na época em que a gente estava diretamente com as pessoas, com os trabalhadores e essa correria toda, eu sempre falava, é muito importante vocês terem um tempo de pausa para que vocês se reorganizem, pensem em novos projetos, tomem um fôlego, né? Você sente que está sendo assim, Ilan? Pensando em novas coisas, em novos caminhos? Não, olha, assim, eu tô, assim, tem momentos, a gente não pode também... Eu fiz uma live com psicanalistas queridos do Rio Grande do Sul, recomendo, né, que vocês assistam depois, com o Mário e com a Diana Corso. Foram 2 lives extraordinárias, e o Mário falou uma coisa que é verdade, quer dizer, a gente tem esse lado da internet, né, que acha que, tipo assim, quarentena, nossa, o cara faz lá o prato de comida e tá mostrando o que ele tá fazendo, tá tudo lindo, quarentena de sacada, eles chamam isso de quarentena ostentação, né? E tem um lado que é um lado muito difícil, sabe? Então, eu vivo também esses 2 lados. Tem momentos que dá desânimo, sim, a gente não pode falsear a realidade. Tem momentos que dá desânimo, eu quero ver minha mãe, não consigo ver minha mãe, né? Fisicamente, né? Falando pela internet, eu quero sair, eu quero... Enfim, você tá com menos trabalho, o autor vive não só de livro, ele vive também de palestra, todas as minhas palestras foram canceladas, então o medo do futuro, da incerteza, então tem um momento de desânimo, de preocupação geral com o país, assim, assim, o tempo inteiro olhando o entorno e vendo assim, poxa, gente, eu tô almoçando, eu consigo almoçar com as minhas filhas, mas as pessoas estão almoçando, tá todo mundo tendo comida, a gente sabe que não. Isso não é uma coisa tranquila de se fazer, né? Então isso tudo cria uma angústia na gente que dificulta um pouco a concentração, por exemplo, para fazer um trabalho, para trabalhar. Eu não consigo escrever. Eu não consigo, quem consegue, eu não sei, mas eu não consigo escrever, criar coisas novas, né? Então, o que eu tenho conseguido fazer, o lado positivo disso, é poder me redescobrir esse meu lado comunicador através né, da internet, esse lado de poder, assim, me comunicar com as pessoas com essa ferramenta nova, aprendendo uma nova forma de lidar com o distanciamento, obviamente leitura, lendo bastante, eu sempre gostei de ler, então numa quarentena para ler é muito bom para quem gosta, então leitura é uma coisa que eu amo de paixão, então tô lendo bastante, mas é uma coisa meio né, tem uma coisa meio ciclotímica, né? Altos e baixos. Eu acho que assim, essa coisa de tô me redescobrindo, vai ser para que mudando. Acho que isso é balela. Acho que a gente está vivendo esse momento altos e baixos.
é que nem as minhas filhas. Quando vai acabar, e aí eu olho o jornal, acho que é assim, depois não é. Altos e baixos, né? Aprendendo muito a lidar com a casa, coisa que eu não fazia porque eu não estava muito em casa, viajava bastante. Então, hoje, por exemplo, pela primeira vez eu fiz na minha... Vou confessar aqui para você, dar um furo aqui. Primeira vez na vida, até sinto vergonha de falar isso, mas vou contar. Primeira vez na vida que eu fiz uma faxina dentro da geladeira, tipo, eu faxinei a geladeira. Cara, eu não sabia, nem sabia os que tinha cantos lá na geladeira que eu nem conhecia, sabe? E demorou um tempão, tava lá eu e minha esposa, os dois lá, assim, passamos um tempão que a gente tirou tudo e passou detergente, esponja e limpou as prateleiras e, cara, eu falei assim, cara, gente, primeira vez que eu faço isso na vida, cara. É uma coisa, quer dizer, é para fazer de novo, né? Então, isso provavelmente vai, quando a gente voltar, essas coisas vão ficar para sempre. Além de faxinar a casa, que tô virando já um costume, e é um momento terapêutico também, eu falo para minha esposa assim, de manhã, ela continua trabalhando, ela trabalha numa empresa, ela tá lá trabalhando pelo computador e eu assim, cara, ela tá trabalhando, eu fecho a cozinha, ligo o rádio, deixo todo dia, eu dou uma geral na cozinha. É uma coisa que eu tô gostando de fazer bastante, porque é um momento também de relaxar, de ficar... Se quiserem, pessoal, a cozinha limpa, depois me chama, porque eu tô craque em limpar a cozinha, cara, tô ficando muito bom. Para arrumar as coisas, mais ou menos, minha esposa, ela reclama que eu coloco as coisas nos lugares errados, mas eu vou melhorar ainda, né? Você põe tudo errado aqui. É verdade, eu ponho mesmo, eu admito que eu ponho, então preciso prestar mais atenção, mas, cara, lavar a cozinha, tipo, louça, pia, chão, não sei o quê, tô muito craque, tô bom. E é um momento Então esse é o momento, acho que, desse isolamento que a gente vai ficar pra gente, né? As minhas filhas aprendendo a fazer coisas que não sabiam também. Mas, de novo, tem um lado muito angustiante e tem um lado que não é. Né? Não acho que é só coisa boa, não. Acho que tem isso traz repercussão na mente das pessoas e tudo mais, né? Com certeza. Até porque nós nunca esperaríamos que algo assim acontecesse, né? Já são 40 dias aí de isolamento praticamente. É verdade. Não é algo planejado como se fossem umas férias, né? Não, férias nem pensar. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Que férias, pelo amor de Deus. Não é, nem contar. Ilan, você pode falar um pouquinho do seu processo de escrita? Sei que, né, muito tem abordado e tal, mas tem bastantes escritores, inclusive na live, que gostariam de saber. Você prefere escrever de manhã, por exemplo? Agora você disse que não está Não, conseguindo, não né? tô fazendo nada. Agora, o que eu estou fazendo bastante, quando eu falo que estou trabalhando bastante na minha área, ela eu já vou contar sobre o processo criativo. Como você falou no começo, eu virei autor exclusivo da Moderna. O que significa isso? Significa que todas as minhas obras, essas 80 que eu tenho, um pouquinho mais, elas vão migrar de outras editoras para a Moderna. Já está acontecendo isso. E essa migração termina o contrato como editora, que normalmente é 5 anos, e eu já deixei avisado que a gente tem que avisar que a gente não vai renovar o contrato, e aí o livro vai para a Moderna. E chegando na Moderna, ele não vai ser publicado igualzinho. A gente está recriando cada livro. Às vezes é o mesmo ilustrador, mas a gente está recriando com esse mesmo ilustrador novas capas e ajustando ilustrações. O texto, eu estou revendo o texto, adaptando, mexendo, atualizando. E isso é um trabalho insano. Assim, eu amo de paixão, mas é muito trabalhoso. Então, já foram 20 livros ano passado, esse ano agora são 19. Então, você imagina, eu estou nesse processo, 19 para sair agora no segundo semestre. Então, a gente está lá trabalhando com os livros e refazendo, e chega o PDF, eu tenho que ver, eu leio e fala o que tem que mudar, o que não tem. E tudo isso é trabalhoso, eu amo de paixão, mas é um trabalho assim, bem intenso. Isso não tem a parte da criatividade, mas uma parte que eu amo fazer, que é mexer com o livro. Na parte de criatividade, realmente não estou escrevendo, não estou escrevendo literatura, mas estou escrevendo não ficção. Escrevo artigos e tudo mais, isso é uma coisa que mais fácil para mim. Mas a ficção não estou escrevendo, não. Que funciona como a ficção para mim? A ficção ela tem 3 campos de trabalho que eu tenho, né? Então, um campo de trabalho de ficção é um trabalho que eu chamo de reconto, Ana. Você está vendo esses livros aqui atrás? Sim. Bem aqui na minha cabeça, esses aqui, ó, dessa prateleira que depois vai para lá e vai para cá, uma prateleira só de livros de recontos. Livros, recontos não, de contos tradicionais antigos. Tem livros muito antigos aqui, de edições antigas, e que falam de várias culturas. Japonesa, chinesa, africana, brasileira, budista, egípcia. Muita coisa tem livros em espanhol, em português, em inglês, enfim. E eu há anos eu faço isso que eu amo, que é você vai pegar essas obras. Só um minutinho, Ana. A Tiana entrou aqui, que a Tiana é a secretária de educação de uma cidade lá no Piauí, que eu fui chamar Oeiras.
E eu quero mandar um forte beijo para Tiana. Tiana, assim, uma cidade educadora. Nunca vi uma coisa tão linda. Assim, depois conheçam na internet como que se faz educação de qualidade nesse país. Procurem Oeiras no Piauí. Então, o meu primeiro tipo de trabalho com literatura é pesquisar histórias antigas e recontar, pôr a minha voz nessas histórias. Quem fez isso já na literatura? Monteiro Lobato, atualmente Ricardo Azevedo, Luísa Prieto, Ana Maria Machado, até Ruth Rocha criou um pouquinho. E aí, olha, um exemplo é desse livro aqui, O Alvo, que já está na Moderna. Então, O Alvo, que é um livro que é o meu livro mais premiado, é um livro lindo, tem um buraco aqui no meio. Esse livro, ele é um conto polonês que eu não inventei. Então, não saiu da minha cabeça, vou fazer um conto. Mas eu encontrei essa história, li várias versões, assim que se faz o reconto, e fiz a minha versão. A gente não é, né? A gente vai refazendo até chegar com a sua voz para uma história já antiga, popular. Então, esse aqui é um exemplo. Diferente de uma história... Esse O Alvo você narrou, você contou no evento de homenagem quando você entrou na Moderna, não foi? Foi como exclusivo. Quando fizeram a biblioteca Ilan Brenman, no discurso, né? No discurso que eu dei, eu falei desse livro, exatamente. E aí a segunda parte que a gente pode chamar de criação minha é a parte mais assim, clássica, né? Que a gente pode falar da criação literária, que é quando vem uma ideia, aparece uma ideia na sua cabeça, e da sua ideia surge um texto, né? E que você vai trabalhar bastante. Diferente do reconto, o reconto é uma busca que o autor faz para o mundo exterior, tanto fisicamente, porque quando eu viajo pelo mundo, eu escuto histórias, eu vejo pessoas narrando histórias, compro livros de histórias antigas e faço a minha versão. E essa segunda forma de lidar não é indo para fora, é mergulhando dentro. Então vem uma ideia, a famosa insight, e você vai trabalhar. De 100 ideias, 99 são lixo, você acha que é o máximo na hora, põe no papel, você vê que é uma porcaria, talvez vire livro. Né? Então, muita ideia e vai trabalhar. Então, um exemplo é esse livro aqui, também está na Moderna, lindo, que é um livro também de né? Aquelas sacadas, que chama A Dobradura do Samurai. É um livro lindo, 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 lindo. E quem ilustrou foi aqui nessa versão da Moderna um espanhol, um cara que... Olha que lindo, ó. É lindo, cara. É um belo trabalho. Então, esse aqui é a segunda tipo de trabalho. Agora, a terceira forma de criar histórias, que talvez seja a mais conhecida, a que mais eu traduzo no exterior, a mais famosa, tem a ver com as minhas filhas e com o meu entorno familiar, e que eu chamo de narrativas do cotidiano. Então, as narrativas antigas, você busca para fora. Bem para fora. As narrativas que saem da sua cabeça é o insight. E aqui não, aqui eu falo do meu mundo ao meu redor que me provoca ficção. Então acontecem coisas e essas coisas me provocam ficção. O livro mais famoso dessa seara é Até as Princesas Soltam Pum. Mas eu tenho muitos livros sobre isso. Eu tenho o livro Papai é Meu, tenho o livro O Bico, tem muito livro nessa categoria, né? Que é narrativas do cotidiano. Ou seja, acontecem coisas e eu vou lá trabalhando. É isso. Maravilha. Eu estava olhando aqui no Scooby. Você conhece a plataforma do Scooby, né? É mais ou menos uma estante onde a gente registra os livros que a gente leu. Mais ou menos. Conheço mais ou menos. Eu digitei seu nome, tem 131 obras encontradas. É claro que... 131. 131. Eu? Só que assim, tem capa... Sim. Só que tem capas diferentes. Algumas mudanças de capa. Então, é isso, gente. Então, o que acontece? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Esse livro aqui que acabou de sair na Moderna é a terceira editora que ele está. Então, você deve estar tudo lá no Scooby. Você mostrou lá no seu Kindle, mas, por exemplo, esse aqui, ó, tá vendo? O livro da Confusão Brasil. Sim. Esse aqui, ele nasceu, esse projeto, na Brinkbook. Nasceu na Brinkbook. Essa versão que você tem é da Melhoramentos. E essa versão aqui é a versão moderna, que é a última versão, que é a mais legal, porque essa aqui ela é uma versão da Brinkbook que ela abre, tá vendo? Baleia mais anta. Ele abre e dá balenta, né? Quer dizer, você abre ela, uma versão. Por isso que livro não dá para competir com o Kindle, desculpa, mas não dá, né? Mas assim, porque assim, você tem essa coisa de abrir, nesse caso aqui é lindo de mover. Então, deve ser por isso. Tem muitos livros que passaram por editoras, então tem uma editora
que faliu, sei lá, em 2000 e pouco faliu, aí eu tinha lá 2 livros, e aí os livros saem quando a editora fecha, e você vai publicar de novo. Então deve ser por isso esse 130. Nossa, até eu levei um susto. Nossa, falei como eu sou poxa vida. Não, mas deve ter acontecido isso mesmo, né? Mudou o ISBN, eles aceitam. Como se fosse um novo, mas tem Não, muitos que... É como fosse, por exemplo, esse livro aqui também, ele saiu de uma editora, acabou a editora, né? Acabou o contrato, foi para a Moderna, que é um livro bem legal, mas aparece 2 vezes, então, lá nesse Scoop, né? Esse aqui é o novo. De onde vem os nomes, né? Que é da Moderna. E eu falo de onde vem os nomes, por exemplo, Patrícia, qual a origem de Patrícia? Qual a origem, sabe qual a origem da palavra, do nome Ana? Você sabe? Tinha uma origem do seu nome? Não vou te comprar, não vou te contar, você vai ter que comprar o livro, não vou te contar. Você... Não, mas não tem Ana, aqui não tem Ana, mas eu sei. Não tem Ana. Não tem, mas Ana significa com a graça de Deus, uma coisa assim, abençoada por Deus, uma coisa do gênero. Graciada é mais ou menos isso. Mas é hebraico, não ou não? Hebraico, Hana, né? Ah, maravilha. Por falar em hebraico, você nasceu em Israel, né, Ilan? Seus pais são argentinos, seus avós poloneses e russos. Por acaso teria alguma influência aí dessa diversidade aí de obras que você faz por ter tanta... Claro. Olha, eu na verdade, assim, eu fui descobrir isso, minha árvore genealógica relacionada com a minha obra bem mais para frente, porque antes eu não tinha muita clareza sobre isso, não tinha. Eu até tinha uma angústia quando eu era adolescente, porque eu sou brasileiro, naturalizado, mas eu sou israelense, nasci em Israel, meus pais argentinos, avós russos, poloneses. Imagina na Copa do Mundo, né? Assim, é coisa de tortura, né? Para quem você vai torcer na Copa do Mundo, né? E meu pai torcia pela Argentina, eu torcia pelo Brasil, era uma loucura. Então, trazer os conflitos de raízes, né? E quando eu fui me direcionando na minha vida profissional para a literatura, para as histórias, sem perceber, eu não tinha percebido isso. Eu comecei a narrar histórias e buscar histórias do mundo inteiro, e isso me tranquilizou, não de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, porque eu comecei isso depois eu fui perceber. Quando fiz meu mestrado na USP, eu escrevi isso no meu mestrado, na introdução. Comecei a perceber que como as histórias do mundo inteiro são tão diferentes e ao mesmo tempo tem coisas tão parecidas. Então, não importa muito o tronco que você pertence, se existe um galho que você pertence, se o tronco é único. Né? Se você pertence a um galho lá do Oriente Médio, o tronco ele é único, que é da raça humana, né? Então você tem uma pessoa, por quê? Porque um conto do Oriente Médio, um conto das Américas ou da Europa, ele tem coisas muito em comum, assim, você quer ser feliz, você tem medo da morte, você tem ciúme, você tem inveja, você é corajoso, você é medroso, você tem pesadelo, você é angustiado, você é ansioso, né? Você quer encontrar a pessoa certa. Isso acontece no mundo inteiro, isso, sabe? Então eu acho que sim, a resposta é sim. Acho que essas raízes diferentes me fizeram buscar nas histórias uma resposta que eu não sabia muito bem nem formular a pergunta, mas a resposta ela veio. E a resposta veio e me tranquilizou. Então, me ajuda bastante, sim. Acho que assim, hoje em dia eu tenho bastante essa clareza. Eu acabei de publicar um livro também pela Moderna, que saiu na Itália, que tem a ver muito com isso, fala muito de mim. Hoje em dia está muito claro isso, né? Que é um livro que chama... Eu tenho essa versão aqui, é a versão italiana, mas tem a versão da Moderna, que eu não estou achando aqui agora, que chama Refugiados, né? Esse é um livro que chama Refugiati, que é em italiano. O pessoal tem em português, tá? Da Moderna, Refugiados. E fala muito também... E eu dedico esse livro para... Assim, dedico a todos os meus ancestrais, né? Que... Peraí, deixa eu encontro aqui. Aqui. Ah, tá aqui, ó. Que tem tanto... Você não tem noção. A zona que tá aqui, a bagunça que tá aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo? A versão moderna, ó. Tá vendo, ó? O Guilherme Carsen fez a ilustração. E a minha dedicatória do livro, eu falo, né, que para os meus ancestrais que fugiram para viver, nascer e conviver. Então é isso, né? Para os meus ancestrais que fugiram para viver, nascer, conviver. Então acho que isso é um pouco falo do meu trabalho. E é por isso que eu acho que o meu trabalho também ele é bem
bem visto lá fora também. Traz acho que uma universalidade, uma coisa universal. O pessoal curte bastante também lá fora o que eu faço aqui. E acho que tem a ver também com essas raízes todas malucas que eu tenho, né? Mas em relação à Copa do Mundo, eu nunca tive problema, viu, galera? Brasil, sempre, Sempre cara. Brasil. Ah, Sempre, sempre. maravilha. Sempre. Eu posso falar o time inteiro. Não sei quantos anos você tem, Ana, mas eu posso falar o time inteiro de 82 do Tele Santana. Todo o time inteiro. Eu gosto muito mesmo, cara. Maravilha. Sempre foi pelo Brasil, então. Claro. Ilan, obras como Telefone Sem Fio e mesmo o livro da Confusão, qual a importância que livros que tenham mais ilustrações do que palavras têm para crianças? Então, essa é uma coisa que é muito interessante também, tem a ver um pouco também, talvez, com a minha formação e com a minha relação com a arte. Eu gosto muito de arte visual, gosto muito de museu. Eu, quando viajo para fora do Brasil para fazer algum trabalho, alguma cidade da Europa, eu sempre reservo, ou vou para os Estados Unidos, sei lá, trabalhar também, ou de passeio também, quando eu sempre reservo um tempo para museu. Às vezes minhas filhas reclamam, às vezes minha esposa, mas não tô nem aí, eu quero ir para museu, eu obrigo elas a mulher. Então eu consigo, quando eu vou sozinho, eu passo horas, consigo passar 4, 5, 6 horas e não dou conta do prazer que eu tenho em entrar nos museus. Então isso é uma coisa que sempre esteve comigo, essa coisa de apreciar o belo, o bonito, a arte. Só que tem um problema, Ana, muito grave nisso tudo, que eu não sei desenhar nem homem com palitinho. Então eu tenho uma clareza do que é o bonito para mim, pelo menos, do que é o feio para mim, pelo menos, na arte, do que eu gosto, do que eu acho que impacta, da importância que isso tem na vida das pessoas, como que a arte ela é tão importante. E quando eu comecei a trabalhar com literatura antes de ser autor, e escolher livros para outras crianças, enfim, projetos que eu fazia, eu sempre busquei os livros mais lindos. Eu acho que criança precisa ter uma relação estética desde o começo com a beleza. Os cantores, não sei se você sabe, mas grandes cantores da música popular brasileira, eu posso citar vários, eles contam que as mães, sempre as mães, né? Os pais, mas como são as mães? Essas pessoas, depois, quando elas eram crianças, elas ouviam, tipo, o Caetano com a Dona Cano e tudo mais. Elas ouviam muito, o Chico Buarque, ouviam muitas das mães cantando, tocando e tudo mais. Então, a música sempre esteve muito presente desde a infância dessas pessoas. Eles eram banhados de boa música, né? Boa música. Então eu quero que as crianças desde pequenininhas tenham coisas bonitas e belas para elas entenderem o que é o bonito, o que é o belo e terem uma educação estética também. Só que eu não sei desenhar, Ana, eu não sei desenhar. Então o que acontece? Eu faço o quê? Eu vou produzir as minhas ideias e vou buscar alguém para completar essa minha falta, esse meu buraco. Então, normalmente funciona assim. Eu faço um roteiro na minha cabeça, eu penso, tenho uma ideia, eu não vou saber ilustrar, então eu vou chamar alguém que eu quero que faça essa minha ideia. É claro que esse artista traz os seus um roteiro de um livro, acontece alguma coisa e o artista vai lá e vai trazer a visão dele dessa minha maluquice da minha cabeça, né? Ah, que legal. E a maioria dos seus livros tem um foco muito grande na ilustração, né? Não necessariamente. Tem, assim, tem álbum ilustrado, então você tem ilustração, é muito importante, mas eu tenho livros também que tem bastante texto, mas mesmo livros com bastante texto, como tem um aqui, sei lá, será que é esse aqui? Não sei se é esse aqui. Não é. Muita bagunça aqui. Mesmo livros que têm muito texto, eu quero que tenham uma ilustração bonita. Eu quero um produto bonito, cultural bonito, achei aqui, ó, para criança. Então, esse aqui é um livro que é grosso, né? Tem, sei lá quantas páginas tem aqui, tem 140 páginas, né? Um livro de muito texto, mas eu fiz questão de pegar o ilustrador para fazer pelo menos as que chama entrada, né? As entradas, só para falar a primeira história e o cara faz a ilustração, né? Começa aqui com o mapa mundo que ele faz maravilhoso, sei lá. Né, para mim, livro tem essa aqui são os mitos gregos. Então ele faz uma entrada com uma, né? E aí vem a história, tem muito texto. Então, eu acho que ilustração, como eu falei, tem que ser uma marca aí, tem que ser uma coisa bem bonita aí pra galera. Mas eu tenho muito álbum ilustrado, então sim, a ilustração tem um papel também bastante importante, com certeza absoluta, né? Maravilha. Ilan, estão perguntando bastante aqui. Eu vou fazer essa pergunta antes que eu me esqueça.
Perguntaram se você tem agente ou se você recebe tudo de contrato, vendas de direitos para outros países. Como você organiza isso tudo? Olha, assim, só para contar para as pessoas, assim, aqui no Brasil não tenho agente nenhum. Eu sempre recomendo, quem quiser, quem está começando a trabalhar com literatura e quiser um agente, acho que no começo é legal, mas mais para frente não faz mais sentido, porque você tem vários livros. Mas no começo é até bacana. Mas a minha relação com o exterior foi uma coisa muito sofrida. As pessoas vêm hoje e falam, não, o cara tem 40 livros lá fora, continua publicando, aparece em países bem cada vez mais diferentes, sei lá, vai, né, vão saindo livros em tudo que é país que você possa imaginar. Mas para chegar nisso foi muito sofrido, então, sofrido mesmo. Eu não tenho problema com sofrimento. O sofrimento eu acho que é um componente importante para a maturidade. O que a gente está vivendo hoje, ele faz a gente amadurecer um pouco mais, né? Claro que a gente pode retroagir depois tudo também, mas agora a gente está amadurecendo nesse momento de sofrimento. E então eu queria publicar fora, por quê, Ana? Porque eu queria me testar. O artista, né, o criador, normalmente, quase sempre, eu não conheço alguém que não seja, é um ser inseguro. Isso, por mais que pegue um artista, você acha o cara super seguro, o cara vai falar com ele, eu conheço vários, tá? E vários conhecidíssimos, assim, você vai falar com os caras mais próximos, assim, na intimidade, é uma insegurança, o cara se expõe, você acha que o cara, nossa, cara, o cara se acha. E quanto mais ele se acha, mais inseguro ele é, mais ou menos, né? Quanto mais ele se acha o cara, mais insegurança ele tem lá por dentro, né? Então ele fica querendo mostrar essa... Porque é normal do artista, todos somos assim. Então, eu também tenho uma insegurança aí. Eu queria saber se os meus textos, por exemplo, as minhas ideias, serviam só para o Brasil ou fazia sentido para uma criança fora do Brasil. Será que o que eu estou aqui fazendo faz sentido só para uma criança aqui do Brasil? Que os meus livros eles estão lá do interior do Amapá, as grandes capitais, tudo bem, bacana. Mas e lá fora? Será que eu consigo ou é uma coisa que não dá? E faz uns 12 anos que eu comecei a pensar nisso e comecei a falar, bom, quero ver como que rola. E eu fui para a Itália, para uma feira muito famosa, que chama Feira de Bolonha. E nessa Feira de Bolonha, eu fui mostrar meu trabalho, traduzir meus textos em inglês, levei meus livros em português, só que eu fiz a besteira, porque eu não sabia nada, né? Eu não marquei entrevista, não marquei reunião, não tinha agente literário, não tinha nada. Eu fui com a cara e a coragem, foi um desastre. E assim, ninguém me conhecia, enfim, eu chegava lá nos estandes e falava, você tá maluco, você não marcou um encontro com a gente não vai te atender, você quer mostrar livro, não é assim que funciona. E a Feira de Bolonha é uma feira muito de ilustração também, mais do que de autoria, de texto e tudo mais. E eu estava lá mostrando meus textos, primeiro em inglês, que era a minha porta de entrada para mostrar depois o livro e tudo mais. E nesse primeiro encontro que eu fui lá, que eu chorei, foi um desesperador, que droga que eu tô fazendo aqui, gastei uma grana. Né? Só que daí vai acontecendo coisas. Aí eu encontrei uma pessoa, um conhecido meu, muito antigo que veio, que mora nas Ilhas Canárias, na Espanha. A gente se encontrou por acaso na feira. E eu descobri que ele abriu uma editora. Na época ele nem tinha editora, que eu conheci ele no Brasil. Ele abriu uma editora. Aí eu tirei da minha mochila alguns livros que eu levei. Ele falou, nossa, vamos fazer... Sem agente literário, sem ninguém, vamos fazer os livros aqui. E a gente começou a falar, tá bom, vamos fazer. E aí nesse momento da primeira vez, eu encontrei uma agente literária, que foi a Adriana, minha primeira, amo a Adriana Navarro, nossa, me ajudou muito. E a Adriana Navarro começou a ser minha agente literária nesse primeiro começo. Aí eu voltei várias vezes para a Itália, já um pouquinho marcando reuniões como agente literária, você vai buscando. Aí a Adriana Navarro mudou o rumo da vida dela profissional, continuo muito amigo dela, adoro a Adriana, e aí ela mudou, falou, eu não vou mais ser agente, vou fazer outras coisas. Aí eu fui lá procurar outra agente, encontrei a Patrícia, que hoje em dia é a minha agente. E a Patrícia, estamos anos juntos, também maravilhosa, a gente faz várias coisas. Então hoje eu tenho, assim, bem mais fácil, eu tenho livros que fazem sucesso, uma coisa dificílima. Eu sempre falo, Ana, que se eu fosse autor para adulto, autor de romance adulto, isso chamaria mais atenção, por exemplo, das pessoas no Brasil. As pessoas não dão muito valor para literatura infantil, instâncias, né, que pensam a cultura e tudo mais, elas acham que para criança é uma coisa menor, né? Mas se eu fosse um romancista, isso ia ser mais destaque, talvez. Mas eu tenho livros... Cara, ter livro lá fora já é muito difícil. Livros que fazem sucesso lá fora né, é quase impossível de um brasileiro. Então, eu tenho livros que fazem sucesso lá fora. Então, Portugal, Espanha, se você falar lá meu nome, as pessoas não me reconhecem, nem sabem que eu sou brasileiro, não sabem nada. Eles acham que você morreu, já não sabem nem onde eu estou, né? Eu estou fazendo lives agora com a Espanha, bem interessantes, e eu sempre brinco isso, né? Fiz lives com espanhóis, que as pessoas concretizam quem sou eu, porque com esse nome estranho que eu tenho, né? As pessoas não têm muita noção.
Mas então, assim, você ter livro fora é difícil, você ter livros que fazem sucesso lá fora é mais difícil ainda. E aí eu fui tentar me provar mais ainda que eu já tinha livro fora. Alguns fazem sucesso, relativo sucesso lá. Será que eu consigo publicar um texto primeiro lá? E por que a gente faz, a minha agente literária e eu faço junto? A gente vende os direitos autorais do Brasil de um livro que existe aqui para fora. Então tem tradução, tudo mais. Mas falei, será que eu consigo fazer um texto diretamente para uma editora de fora, sem passar pelo Brasil? Quer dizer, não mostrar um livro pronto, fazer um inédito, que foi o meu outro teste. E aí eu consegui fazer um livro, também foi uma outra batalha, até que deu certo na França. Eu fiz um livro que é lindo, estou tentando localizar ele aqui. Ele tá em várias línguas, mas não chegou no Brasil ainda. E eu publiquei primeiro lá, e ainda não está nem no Brasil ainda. Então, foi isso, né? Mas é uma batalha, com agente literário, mas não pode ficar parado, tem que ajudar, eu viajo bastante. Aliás, eu ia para a Itália agora, em março, a gente cancelou, o voo foi cancelado, eu ia para a feira, mas acabei não indo, deixar para ano que vem. Percalços. Ilan, algum livro seu já foi censurado pelas escolas? Pais já reclamaram? Não, assim, censura oficial não, porque censura oficial assim, praticamente não existe, né? E quando ela aparece, tem uma reação muito forte. Então, quando o prefeito lá do Rio de Janeiro quis censurar aquele né, livro, aquele comics, né? A reação foi fortíssima, né? Né, a gente não existe o cara que for fazer censura oficial, o Supremo, tudo mais, isso é uma coisa meio que já, né? Não tem essa possibilidade. Agora, existe sim uma censura das escolas, existe censura de pais, existe a nossa censura, mas não é uma coisa oficializada. Esse livro que está no Index não pode pôr esse livro, né? Mas escolas, tem escolas que fazem uma censura da própria escola, pais que censuram em casa, isso tem. Livros meus, eu tive algumas reações, sim, em alguns lugares, mas nada assim muito intenso, muito grave que tenha chegado e falado. Mas está acontecendo. Das princesas, no começo, eu recebi um e-mail de um advogado inconformado que eu fazia um livro de Pum para a filha dele de 4 anos, que ia fazer um livro mais didático. Aí eu respondi com muito amor, com muito afeto, porque didático tem que ser ele com a filha, ensinando as coisas, o livro é para brincar, e que você acha que a filha dele não... Eu falei, você acha que sua filha não solta Pum? Todo mundo solta Pum, sei lá, você vai falando isso, mas enfim... as pessoas não são obrigadas a gostar do seu livro. Tem gente que gosta, gente que não gosta, faz parte totalmente. O que não pode é ter censura oficial. Escolas que censuram livros, você vai lá e conversa com a escola, tenta entender. É ruim, claro que é ruim, acho ruim, ainda sem motivo e tudo mais, mas você vai lá esclarecer e dar luz à ignorância, porque na verdade isso é uma ignorância. Ignorância significa você não ter conhecimento da coisa, né? Eu sou muito ignorante em muitas coisas, sabe? E quando as pessoas me dão luz, eu vou, né? Burrice é outra coisa, burrice não tem cura, né? Então, quando a censura oficial é burra, né? Porque quando você censura o livro, você tem mais vontade de ler, na verdade. Então é burra. Quando o prefeito vai lá e fala esse livro não vai ser vendido na Bienal, nunca vendeu tanto livro na história. Quer dizer, é burro, né? Quer dizer, a censura, ela provoca o que? Mais vontade de você querer ler a coisa, né? Então, essa coisa é burra, né? Então, eu acho que cada pai, cada mãe, cada escola tem que decidir o que acha que é bom, o que não é, e conversar sem ser autoritário, tentar entender, porque às vezes o que você não gosta para um aluno pode ser bom para todos os outros. E aquele aluno que você acha que não vai entender bem uma história também é uma ilusão, cada um entende de uma forma. Enfim, mas eu nunca tive particularmente assim. Eu até tive, acho que tive um livro, acho que em Taubaté há muitos anos, que falaram que os vereadores não queriam, sei lá, junto com Angela Lago. Acho que era esse livro da Confusão Brasil, porque era do folclore, então as pessoas não lidam bem. É muito louco. A gente acha muito legal livros da Alemanha que falam dos irmãos Grimm e tudo mais, e não lida com o nosso próprio folclore, uma forma tão errada, né? Mas eu não tive nenhuma experiência traumática assim, não. Eu lembro que você tinha comentado daquele conto que você contava muito nas histórias, né? Você é um contador de histórias, do macaco e da velha, né? Eu li hoje. Eu tava lendo hoje pro meu sobrinho de 2 anos, aí ele ri muito com a palavra bunda, né? Aí ele ficou cantando a música dos macaquinhos, né? Que eles falam no final a palavra bunda. E essa diretora, né? A diretora dessa escola, ela foi até você perguntar se você achava certo você falar a palavra bunda, né? Para os alunos. Essa história tem muitos anos, essa história.
E aí ela me perguntou isso, se eu achava certo, eu falava, por quê? A senhora não tem bunda, né? Ser uma bunda é uma coisa tão normal, né? Eu era muito rebelde, eu não faria isso, acho que hoje. Eu era bem jovenzinho mesmo, eu tinha cabelo na época até. E só que daí ela me tirou da escola e tudo mais. E aí eu voltei para essa mesma escola para dar depois uma consultoria. Achei engraçado. Ela veio falar comigo, depois. Falar comigo para falar exatamente sobre isso. Se você proibir uma criança de falar a palavra bunda, ela vai falar bunda a vida inteira. Então, e bunda não é palavrão, cara. Palavrão é você desrespeitar o outro, cara. Palavrão é você não ter empatia pelo outro, né? Você é uma pessoa, né, desumana, cara. Isso é palavrão, né? Palavrão é você ser raivoso, jogar ódio em todo mundo, ser um hater. Isso é palavrão. Bunda é palavrão, pelo amor de Deus, né? Tem muita gente que fala tudo bonitinho e são pessoas horríveis por dentro. O cara não fala um palavrão na vida, mas é uma pessoa horrível. Fala tudo, pega os políticos, né, que falam Vossa Excelência, e Vossa Excelência, e porque e tem lá gente asquerosa, que não tem, cara, não queria nem, né? E o cara não fala um palavrão, não quer dizer nada isso, né? O cara que fala palavra. Eu estou dizendo aqui, vamos estimular a falar de palavrão, mas falando que para criança, gente, pelo amor de Deus, tem uma palavra bunda, bobo, idiota no livro, isso não vai tornar a criança, né? Isso não é o que define. A criança ela vai olhar para o pai e para a mãe. Se o pai e a mãe não falam palavrões, é isso que vai contar. Então, não adianta ter livros que não tem o palavrão e o pai e a mãe estão o tempo inteiro falando palavrão. Eu conheço gente, cheio de gente hipócrita assim, né? Ah, porque não pode ter palavrão. Tem a palavra bobo no livro. E o marido e a esposa se acabam de palavrão. Cara, é isso que a criança pega, aqui o livro. Então, uma hipocrisia muito grande em relação a isso. Só que o que acontece? Essa é uma informação que eu estou passando aqui, que se você falar para os pais e para a escola, ela entende. Né? Quando eu vou dar palestro muito para as escolas, eu vou dar palestra, as crianças, os adultos entendem, falam, nossa, realmente estou fazendo errado, ela está fazendo, porque você vai esclarecendo. Né? Como a gente vai tendo mais conhecimento. Como eu falei, eu não conheço muitas coisas, as pessoas me falam, eu vou mudando o comportamento. Então, acho que é uma coisa que a gente pode fazer. Então, mas isso é uma certeza que eu tenho, assim, isso não acontece absolutamente nada, isso é uma coisa da cabeça do adulto, às vezes do professor, mas falando com eles tudo melhora. O que a gente tem que fazer é isso, assim, bate-papo depois. Passa aí para todo mundo e eles vão começar a pensar sobre isso. Maravilha. Eu me lembro, alguns anos atrás, né, que a gente estava com esse assunto, assim, muito forte das escolas quererem barrar obras, né? Estavam querendo barrar Luiz Puntel, foi muito barrado, né? Uma obra lá do Luiz Puntel dá vagalume na escola. E eu me lembro que a educadora Marisa Lajolo, ela tinha dito que achava importante fazer reuniões com os pais para tentar educá-los. Como você falou, né, nós muitas vezes somos ignorantes, não conhecemos as coisas, mas aí dando essa luz para eles. Claro, eu estava com uma dúvida ontem, médica, assim, de coisas aqui, bobagem, tá? E liguei para um amigo meu médico. Ele me falou, eu falei, nossa, eu não sabia disso. Aí, essa minha reação, nossa, isso acontece com os pais quando eu vou dar palestra. Os pais às vezes chegam, nossa, Ilan, que legal, chegam chorando mesmo, choram, e falam, obrigado, porque eu estava fazendo tudo errado. Eu falei, tava mesmo fazendo tudo errado. Tava mesmo, porque não sabe, porque você vai dando argumentos, eu vou construindo uma lógica que não tem muito como, né? Ou você é uma pessoa, tem um lado lógico, nosso cérebro não é só lógico, mas o lado lógico tem que conectar, né? Então, assim, você sabe que você precisa de anticorpos. Então, né, o que produz anticorpos? Uma vacina. Então, se você achar que vacina não produz anticorpos, existe um problema aí, porque vacina produz anticorpos para você combater a doença. As pessoas que não vacinam seu filho porque não acreditam nisso, para mim, isso é uma ignorância. Não que as pessoas sejam burras, é ignorância, não ter conhecimento da história das vacinas e foram ligadas, alguém falou sobre isso, enfim, os fake news lá dos Estados Unidos, da época da Oprah, que foi lá o médico falar, que pegou todo mundo, né? Então, né, o mundo ele mudou, quem conhece, eu que li sobre isso, porque eu fiz texto sobre isso, a história das vacinas salvou a humanidade. Eu só estou aqui falando com você agora, provavelmente, porque existem a chance da gente nossos antepassados terem morrido sem vacina era muito grande. Então, as vacinas, elas erradicaram doenças assim que né, varíola, né, sarampo que está voltando agora porque as pessoas não estão vacinando. A gente só vai sair dessa loucura por causa de uma vacina. Imagina se você não vai vacinar
para sair da quarentena aqui, porque, bom, a vacina vai sair final do ano, ano que vem, em algum momento vai sair. As pessoas vão se vacinar para poder sair. E aqueles que ainda acham que não é, eles vão se salvar porque todo mundo vai se vacinar. Graças a Deus que a maioria entende isso, né? E ele vai falar, tá vendo? Eu não tomei, tô bem. Claro, porque a maioria tomou, né, meu filho? Então, mas quando você para de tomar, de aplicar vacina, como acontecem surtos de sarampo na Califórnia, de pais que achavam, não começa a ter surto de sarampo em comunidades né, isso acontece, né? Então isso vale também para o conhecimento. Então as pessoas, quando não têm um certo conhecimento em relação a certas coisas, né, começa a dar chabu, censura, retrocesso. Aí você tem conhecimento e você muda, você se emancipa, tem uma emancipação intelectual, uma emancipação, né, mental. Você vai conhecendo. Isso é uma coisa fundamental na área que eu trabalho, que é a educação, que é a literatura. Você poder ser responsável pelos seus atos, mas isso com conhecimento, com estudo. Né? A gente está num momento também de muitas pessoas olhando para o estudo, para o conhecimento com uma cara meio, né? Aquele cara, o especialista, o intelectual, o cientista. Pelo amor de Deus, a gente só tem o que a gente tem por causa desses caras. Que absurdo é esse? Né? Assim, as grandes revoluções, você que tem um iPhone aí na mão, você que tem o seu carro, você que anda de metrô, você que tem comida em casa, cara, isso tem a ver com revoluções científicas e tecnológicas, porque antigamente era só batata, meu filho, era só batata. E quando vinha uma doença da batata, as pessoas estavam com fome. Até que criaram uma agricultura onde se combate praga, onde você tem os fertilizantes, que foram uma revolução, os fertilizantes no mundo, uma revolução. As pessoas, hoje em dia, o problema é a distribuição de comida, não a falta de comida. A desigualdade que a gente tem, muito grande, né? Que é uma questão política, social, mas a comida tem de sobra. Isso é uma coisa rara no mundo. Isso nos últimos 100 anos. A gente deve isso à ciência. Hoje em dia você tem mais gente com obesidade do que gente, né? As doenças da obesidade. Você entendeu? Então, isso a gente tem uma relação com a ciência. Às vezes, não vamos dar bola para o cara que estuda, que é muito triste isso, né? Muito triste. Você quer ir para viajar de avião, para chegar no avião, muita gente ralou demais, cara. Desde os físicos que pensaram aerodinâmica, a pessoa que pensou área elétrica, as pessoas que pensaram, né? Todos os componentes matemáticos, né? Tudo isso a gente dá a pessoas que estão lá raciocinando e tentando trazer conhecimento e estudo para esse mundo. Então, por isso que é fundamental. E a literatura infantil faz parte desse processo, que a gente começa a entrar nesse mundo quando a gente é criança. Você não vai ensinar física para criança, mas você pode contar o conto do Ícaro para uma criança, que é da mitologia grega, e o Ícaro ele é inspirador para as crianças poderem sonhar, construírem os seus aviões, os seus né, serem construtores de algo, né? O pai do Ícaro era um construtor, era um Dédalo. Então a gente está insuflando essa figura que está ligado à ciência, no sentido de produzir coisas novas, de estudar. O Dédalo era um construtor, era um estudioso. O pai do Ícaro deu azar o Ícaro porque se aproximou do Sol. Mas, enfim, a gente começa isso desde criança com a literatura infantil. É um processo, né? Maravilha. Ilan, você se dedica muito, né? Tem todo esse cuidado com a literatura infantil. Mas no passado você tinha um projeto, não sei se você ainda tem, o projeto para adultos, degustação de histórias e gastronomia. Esse projeto ainda existe? Você pretende continuar, ampliar? Como é que está sendo, não? Tá sabendo tudo aí, Ana. Tá sabendo tudo. Eu muito bem, melhor que jornalista, tá vendo? Tá bem, tá bem. Esse projeto eu fiz durante 10 anos e já tem mais quase 10 que eu não faço mais, né? Tem muitos anos que eu não faço mais o projeto. Que misturava alta gastronomia, histórias, artistas, demais. Mas eu fiz uma live, depois procure aqui no meu Instagram, entre no Instagram, depois na bio, que eu falei no link, eu fiz uma degustação de histórias para rememorar essa época de quarentena, tá todo mundo rememorando coisas do passado, né? É um movimento bem interessante, a gente ficando para o passado. E eu fiz uma degustação indiana, então eu contei histórias indianas e uma dançarina que fazia comigo a degustação, que é a Bhavna, ela dançou embaixo, então na tela de cima eu estava contando, terminava e ela dançava embaixo. Faltava só comida, mas vocês podem rememorar isso. Bem legal, lindo, foi bem bonito. Tá no YouTube também, tem lá no canal do YouTube, se quiser ver. Se não quiser entrar no Instagram, tá só procurar meu nome no YouTube e tá lá na playlist live está essa degustação, mas não assim, acho que não vou voltar como no mundo real e ao vivo, talvez não volte, não. Ah, tá certo. Seu foco, então, agora é para infantil mesmo. São as crianças.
Então, meu foco, assim, como eu falei, assim, eu trabalho com livros e com o mundo dos livros, né? Então, estava falando no começo que as palestras acabaram e tudo mais. Eu até fiz uns encontros com escolas pelo Zoom, achei o máximo, bem legal. Mas, assim, eu trabalho com literatura, eu produzo, escrevo, penso o livro junto com a editora, amo fazer livros, amo de paixão. O fazer livro, não só o texto, mas o fazer o livro. Me encanta profundamente encontrar o ilustrador, pensar na capa, pensar na fonte, adoro isso. Discutir nome de coleção, adoro. E eu vivo também ao redor disso. Então, assim, eu dou muita palestra, dava, né, porque agora não está dando, mas eu dava muita palestra em universidades, viajava muito para falar com professores, me encontrar com os leitores. Tenho livros para adultos, que você falou do Pondé. Vou fazer agora eu tenho 3 livros para adultos, né? Estão todos lá, depois vocês procurem depois lá na bio. Vou fazer agora um 4º livro para adultos, para pais agora também. E é isso, né? Literatura e o mundo em torno da literatura que a gente vai fazendo. Maravilha. Você chegou a falar, por exemplo, né, que em meio às suas contações de histórias, para criança se usa muita metáfora, né, como você falou de Ícaro. E eu achei muito interessante quando você citou que as crianças elas vão acompanhadas dos pais para os eventos, né? E quando você parou para contar uma história, os pais pediram para as crianças ficarem caladas porque os pais queriam ouvir. Então, basicamente, né, pode ser que seu público seja infantil, mas também é para os pais, também é para o Não é adulto, também verdade. serve para ele. Essa cena aconteceu na Paulista há muitos anos, foi engraçado. Foi quando eu saquei que eu podia fazer um projeto para adultos também. É muito engraçado isso. As crianças, elas estavam falando muito e os pais queriam ouvir. Os pais queriam ouvir, né? Foi isso mesmo. Não, todo mundo gosta disso. Eu tenho livros que eu conheço adultos, e não poucos, que compram os meus livros e não têm filhos, né? Conheço muitos adultos que fazem isso. Porque a literatura ela não tem muita idade, né? Se um texto ele é bom, um livro ele é bonito para todo mundo. Então eu tenho vários livros que emocionam e que tocam adultos realmente, e que esses adultos nem tem criança por perto, é para eles, né? E eu fico feliz, porque eu acredito muito nisso. A literatura, ou ela é boa, ou ela é ruim. Só isso. Se ela é boa para todo mundo. Se é ruim mesmo. Então é isso. Quando eu faço meus livros, eu não fico pensando muito na idade. A idade vai se construindo com o leitor, né? Maravilha. Ilan, você sofreu com o mercado desde do problema com as livrarias, né? Saraiva, a Cultura, né? E agora ainda com o coronavírus, que as livrarias não estão conseguindo pagar. Você tem sofrido com essa questão do mercado? Todo mundo, né? Está terrível. Agora saiu uma notícia agora péssima, né? Que também assim, péssima porque acho que vai fechar mesmo, vai falir, porque a Saraiva vai ter que devolver milhões de livros. Não sei se você viu, para as editoras. Bom para as editoras, acho ótimo. Eu falo péssima porque tô achando que isso meio que é a pá de cal na Saraiva, tô achando, né? Não sei. Porque aí se não tiver livro, não tem mais livraria. Mas enfim, ela administrou errado, e as editoras precisam dos livros de volta. É assim que tem que acontecer mesmo. Eu acho muito curioso que a Saraiva, alguns anos atrás, ela estava culpando a Amazon. Inclusive, se eu não me engano, entrou até com processo na Amazon. Quando a Amazon chegou no Brasil, ela começou a vender livros, e-books primeiro, depois capa comum com livro a preço de capa. E aí a Saraiva falou que não conseguia competir com isso. E aí ela culpa a Amazon pelo fracasso dela. Acho que a questão da Saraiva eu não conheço profundamente o que aconteceu na Saraiva, mas assim, me dá a impressão do que eu li era que ela se meteu a vender computadores, a coisas que não tinham a ver com o mundo dos livros. Então, competir com uma Magazine Luiza, com, sei lá, com Fast Shop, essas coisas. Então, acho que deu uma enrolada e fez lojas mega. Sei lá, eu sei que a coisa não é só culpa não tem culpa da Amazon, tem culpa da própria, porque ao mesmo tempo você tem livrarias, antes da quarentena, livrarias que abriram pequenas, então tem um renascimento das livrarias menores. Bem complexo, mas eu senti, claro, o impacto, como todos os autores, não só do impacto do mercado literário, de venda, como também agora, por exemplo, eu estava até resgatando isso, mas agora também, de novo, acabou, que a gente participa de muitas feiras literárias, eu adoro, rodeio o Brasil e participo de feiras literárias, isso é muito importante para os autores, isso agora também, nesse momento é terrível, porque praticamente acabou, né? Então, você tem feiras literárias importantíssimas e que também é uma fonte de renda importante para muitos autores, né? Muitos autores, né? Ilan, a internet, né?
Muitas vezes a gente falava que era o futuro, agora a gente está falando que é o presente, né? Tudo que a gente consegue fazer para alcançar o público, né? Mesmo para falar com parentes, né? Como você citou a sua mãe, nós estamos tendo que fazer isso online. Então, esse meio virtual virou presente. Projetos para esse meio virtual de livros, alguma coisa você pretende, junto à Moderna, talvez? Não sei se te procuraram. Não, eu vou te falar a verdade, Ana, assim, eu acho que a internet é para isso que a gente está fazendo aqui. Acho que a gente tem que dividir as coisas, né? Para criança, principalmente, eu vou falar para jovem, para adulto, que talvez seja uma outra conversa. Mas para criança, eu não sei se o tempo vai cair nossa live, tô achando, né? 30 segundos. 30 segundos. Tá, se quiser, a gente espera, a gente se abre de novo, a gente termina. Beleza, continua. Maravilha. Até porque tem ainda algumas perguntas do pessoal que são muito interessantes, Ilan. Tá, então, pessoal, olha, vai cair, ela vai abrir de novo, tá? Eu já vou me esperar, vai cair, aí eu espero você entrar. Se quiser, não tem que cair. Já encerra. Vai cair. Pessoal, então voltem já, a gente vai voltar